Olá, minha gente. Vamos dar início agora à nossa aula sobre o barroco, tá? Na aula anterior, a gente trabalhou o quinhentismo, foi no nosso período literário, que não é escola literária, tá? Vou compartilhar aqui com vocês o slide de hoje para melhorar, para facilitar tanto para mim quanto para você. Deixa eu colocar centralizar aqui, porque fica melhor para olhar para frente. Ok, pronto. Então, vamos lá. Barroco, né? O que é o barroco? De onde surgiu? Qual a influência do barroco no Brasil? Essa aula é voltada para o barroco do Brasil, mas eu vou dar uma pincelada no contexto histórico da Europa para vocês entenderem melhor. Quem já estudou, ótimo, parabéns. Quem ainda não, vamos lá, né? Estudar, porque eu acredito que vocês já deram esse assunto no primeiro ano, tá? E a gente vai dar essa revisada. Vamos lá. O barroco, tá? Antes do barroco, 1570, 1517, 1517, né? E quando aconteceu o quinhentismo, o período literário aqui, da literatura informativa aqui no Brasil, acontecia a Idade Média, tá? Na Europa. E no período da Idade Média, quem gosta e estuda história sabe que existia lá o antropocentrismo, onde o homem era acima de tudo e de todos, né? E no decorrer dos anos, quase 1570, 1600, foi surgindo a ideia do teocentrismo, onde Deus é acima de tudo e de todos. E nesse período estava havendo muitas decadências econômicas na Europa e também religiosa, tá? Porque a reforma protestante estava criando força, a Igreja Católica estava perdendo muito fiéis, e aí é quando surge esse movimento barroco. E o movimento barroco se iniciou começou pelas artes plásticas, na arquitetura, onde o autor principal, e muito importante e conhecido, é Aleijadinho. Tá? Eles começaram aí, através das artes, manifestar os seus sentimentos, né, de pecado, de sentimento de culpa a Deus, de amor a Deus, e o resgate do teocentrismo estava muito forte naquela época, tá? E para a Igreja Católica não perder mais fiéis e perder poder político e econômico, eles estavam aí incrementando a contra-reforma. Tá? Então, esse movimento histórico, esse contexto histórico da Europa, ele influenciou muitos autores, tá? E no Brasil também não é diferente, influenciou também o setor econômico, o setor político, o setor religioso aqui no Brasil também. Mesmo nessa época, o Brasil também financeiramente estava melhorando, porque foi a exploração do ouro, tá? Estava bombando a questão do ouro aqui no Brasil. Estava tendo a primeira capital, né, do Brasil, que foi em Salvador, na Bahia, em Salvador. Tá? Só depois, um pouquinho, que transferiu de Salvador para Rio de Janeiro. Tá? Mas enquanto isso, estava bombando a descoberta do ouro, da cana-de-açúcar. Então, financeiramente, economicamente, o Brasil estava indo de vento em popa. Tá? Mas o cenário religioso ainda estava muito intenso no Brasil, e um dos autores que se destaca é até o Gregório de Matos, e eu vou dizer por quê, mas eu te disse, a gente está com a história ainda. Enfim, o marco inicial aqui no Brasil foi com Bento Teixeira, com Prosopopeia. Prosopopeia foi a obra inicial do Barroco aqui no Brasil. Tá? O contexto histórico aqui, deixa eu dar uma lida para ver se eu esqueci de alguma coisa. Influenciado pelo barroco português no Brasil, este estilo se desenvolveu durante o período colonial chamado Século do Ouro. Tá? O século de ouro foi quando o ouro estava bombando, até porque a gente começa a ver, né? A gente vê até hoje muitas igrejas e esculturas compostas por ouro, né? Muitas igrejas hoje, no mundo afora, até no Brasil também tem, feita por ouro, em teto, esculturas, foi desde aquela época, tá? Tudo era ouro. Foi durante o ciclo do ouro que a exploração desse minério foi a principal atividade econômica desenvolvida no país. Minas Gerais foi o grande foco, onde muitas jazidas foram encontradas, em Salvador, e houve a mudança aí da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Tá? E o setor econômico estava bem, certo? Mas a questão da religião, não. Então, o conflito
do homem com Deus e com a religião estava muito intensa, e eles colocaram isso, esse movimento, eles colocaram isso nos seus textos, nos seus poemas, né? Naquela época não se tinha redes sociais para fazer movimentos, né, políticos, mas eles escreviam isso nas artes, eles expressavam nos poemas, nos versos, nos sermões, tá? As características principais dos autores, né, dos poemas dessa época. Então, antes de tudo, no barroco, eu considero até como um barraco, porque eles eram cheio de conflitos, tá? Os textos, as obras dos poetas, é composto de conflito, é a dualidade, tá? A dualidade entre o céu e o inferno, entre Deus e o diabo, entre a carne e o espírito. Eles eram muito complexos, e eles expressavam e colocavam isso nos seus textos, tá? Nos seus poemas, nos seus versos, nos seus sermões. Então, por isso que eles eram muito dramáticos, a linguagem dramática, tá? E nessa linguagem dramática existia duas correntes, que é chamada de conceptismo e cultismo. Não esqueçam disso. No barroco é marcante, é forte essa ideia de conceptismo e de cultismo. Conceptismo conceptismo é o jogo de ideias, tá? No conceptismo, como é um jogo de ideias, é um jogo de pensamento. É quando o autor ele quer convencer o leitor, tá? E o conceptismo, como é a ideia de pensamento que quer convencer o leitor, é utilizado muito em sermões, quando o autor Padre Antônio Vieira, no sermão da 60ª, ele utilizava muitos sermões a fim de evangelizar as pessoas, né? Dos seus maus caminhos, entrar na igreja, e que só adorando a Deus, servindo a Deus, vai conquistar o céu, vai conquistar a vida eterna. Então, ele utilizava argumentos para convencer, né? Para evangelizar. Então, ele utilizava a linguagem conceptista, tá? Conceptista, porque era o jogo de ideias, de pensamentos. Não esqueça. Já Gregório de Matos, ele utilizava o jogo do cultismo, que era o enfeite, era aquelas palavras eruditas, palavras muito rebuscadas, linguagem rebuscada, tá? Muitas metáforas. Então, o cultismo é o jogo de palavra, e o conceptismo é o jogo de ideias, de pensamentos, tá, gente? Então, vocês não podem esquecer aí essas duas correntes nas linguagens das obras barrocas, ok? Então, linguagem dramática, o racionalismo, eles eram muito radicais, mas havia sim essa dualidade de razão versus emoção, tá? O exagero, o rebuscamento nos seus textos, as figuras de linguagem, como metáfora, hipérbato, hipérbole, tá? Essas antítese, paradoxo, figuras de linguagem era muito marcante nos textos, principalmente de Gregório de Matos também, tá? União do religioso e do profano, tá? Era como se fosse que durante o dia eles estavam lá adorando a Deus, santo, na igreja, e de noite ia para as baladas gospel da vida, ia aproveitar a noitada, ia se prostituir. Eles eram assim, tá? E eles achavam que fazendo isso, Deus ia perdoar quando quisesse. Era só buscar Deus e pedir perdão a Deus que Deus ia perdoar. Ele podia pecar quando fosse. Você vê claramente essas orações, essas indagações de Gregório de Matos, quando começa a tratar Deus em seus poemas religiosos, tá? A gente vai ver adiante. Vou passar questões, vou jogar questões de Enem para vocês relacionado a esse assunto, que a gente consegue ver nos textos de Gregório, tá? Deixa eu ver. Arte dualista, né? Que são essa dualidade, como eu havia dito, entre céu, inferno, Deus, diabo, razão, emoção, eles eram muito duvidosos, né? Eles eram um conflito entre ele mesmo, tá? Um jogo de contraste, a valorização dos detalhes, eles eram muito detalhistas, até porque estava aí no cultismo, né? Com o jogo de palavras. E eu coloquei aí cultismo e conceptismo para vocês não esquecerem, tá? Os principais autores. O barroco, ele não marcou tanto aqui no Brasil, não foi tão marcado, tanto é que a gente vê poucos autores,
tá? Mas graças a Deus, nesses autores, houve aí um autor principal e o mais conhecido, que é o Gregório de Matos, odiado por um, adorado por outro, e até nisso ele forma aí esse dueto, né? Eu mesmo, particularmente, adoro o Gregório de Matos. Eu sou apaixonada nessa geração do barroco. Tá? E Gregório de Matos ele é conhecido como Boca de Inferno, né? Boca do Inferno, por seus textos, né? Por sempre expressar, satirizar, ironizar, nas suas falas, nos seus textos. Ele não tinha papa na língua, ele escrevia mesmo o que achava, o que pensava. Tanto é que ele escrevia tanto que os poemas dele é dividida por fases, tá, gente? Coloquei aqui para vocês e depois eu vou jogar textos dessas fases divididas. Tá? Então, os poemas de Gregório é dividida por fases, não esquecer disso. Fase lírica, tá? Que é a fase amorosa, quando ele tem um amor platônico, ele trata a mulher como um ser angelical, depois também como uma prostituta. É, eu peço que vocês dêem uma pesquisada nas fases, nos textos das fases de Gregório, tá? Tem a satírica, quando ele ironiza, quando ele critica o governo da Bahia, tá? Ele critica muito o governo da Bahia, a igreja, ele critica os padres que abusam das freiras, ele fala tudo, né? E ainda assim ele era muito reverenciado nessa época, tá? Poemas filosóficos, né? As indagações dele com a vida, porque ele está vivo, porque ele viveu, porque, é, porque ele está nessa terra, qual o propósito de Deus com a vida dele. Então, ele tem muitas indagações nos seus textos filosóficos. Tem o religioso também, que uma dessas religiosas são muitas orações a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, pelas suas vidas boêmias, carnais, tá? Então, nos poemas religiosos, a gente encontra muita adoração e reverência e perdão a Deus. A gente vê muita oração de Gregório para com Deus, tá? E questionando também Deus, né? Da sua existência, do que está passando, do que está vivendo, enfim. É uma linguagem muito dramática em todos os textos de Gregório. Ele era, sempre foi muito dramático, tá? E o erótico também. Tem muitos textos eróticos de Gregório de Matos, mas não é um erótico é, no linguajar de hoje, né, gente? É aquele erótico que a gente vê, é pesado, mas ele usa palavras de enfeite, né? Palavras eruditas daquela época. Então, fica aí a desejar, a gente fica tentando interpretar, mas é muito bom, muito legal também os poemas eróticos de Gregório, e aí eu recomendo vocês dar uma pesquisada nesses poemas deles, tá? E dar uma analisada. Eu vou passar umas questões, eu vou entrar com o arcadismo, certo? E vou passar umas questões de quintismo e barroco do Enem dos anos anteriores para vocês responderem e começar a valer ponto para a segunda unidade. Peço que todos façam. E na nossa próxima semana a gente vai com romantismo e realismo. Mas como o romantismo ele é bem extenso, não sei se eu consigo em uma aula terminar o romantismo, mas aí a gente vai vendo, tá, gente? E é isso, fiquem com Deus, um abraço, estou morrendo de saudade de todos. Espero que tenham entendido, tá sendo o mais breve possível nas aulas, para não deixar tão cansativo, tá? E façam as atividades, tá certo? Acho que agora foi.